Nosso estudo de hoje é a lição 14 do livro Bênção de Paz, nas trilhas da palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Palavra de Paulo, na Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Espíritos encarnados e desencarnados a serviço da evangelização e nosso próprio benefício, muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. Erro comum a nós todos, sempre que desprevenidos de mais ampla visão de conjunto. Centralizamos a atenção em nódoas de defeitos, faltas e quedas, conferindo-lhes o poder que não possui ou exagerando-lhes a afeição. Enquanto isso ocorre, perdemos tempo, retardando as edificações espirituais que nos competem, a maneira de operares que furtassem as horas do trabalho em que se engajaram para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Avisemo-nos, tanto quanto possível, contra semelhante impropriedade. Conversando ou escrevendo, informando ou pregando, imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja do nosso pensamento ou de nossa palavra. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, sempre que a sombra ameace a comunidade, façamos luz sem tumulto contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas, infortúnios alheios, convictos de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Interessante que eu fazendo a leitura aqui agora, estava me vendo aqui na tela mental, se a gente pudesse comparar duas obras de construção civil acontecendo ao mesmo tempo, em que as duas elas vão ter arquitetos, engenheiros, mestres de obra e os pedreiros. Só que em uma, os pedreiros estão trabalhando, colocando cada tijolinho, e em outra, os pedreiros param com muita frequência para conversar, para fazer alguma coisa e vão adiando, não deixando com que a obra se conclua. Então eu fiquei pensando no seguinte, daqui a pouco um vai parar para olhar para o outro e vai falar, meu Deus, olha como é que a obra está feita, e o que aconteceu aqui? Esse aqui perdeu tempo, ou pior, algumas vezes além de perder tempo, retirou alguns tijolos também que tinham sido colocados com tanto suor, com tanto sacrifício, e foram simplesmente retirados. O Emmanuel, mais uma vez, ele vem falar para a gente sobre a importância da palavra, e mais uma vez, da palavra escrita ou da palavra falada. E interessante também que chama atenção no primeiro parágrafo, ele se coloca também, ele coloca no primeiro período do plural. Então o que acontece? A primeira pessoa do plural, ele bota espíritos encarnados, nós, e desencarnados, ele, a serviço da evangelização, aqueles que já estão trabalhando, como se fossem os pedreiros que eu falei. Em nosso próprio benefício, muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. E é muitas vezes mesmo. Você está no trabalho, você recebe notícias, você recebe, seja periódicos escritos, ou agora seja através das postagens de rede social. Aí você para o que você estava fazendo para ler aquilo ali por curiosidade e vai ver uma coisa que absolutamente não é edificante e que tomou um tempo precioso e que você poderia estar colocando alguns tijolos. A gente não deve ficar também muito ansioso, mas é muito comum os espíritos dizerem para a gente que lamentam muito tempo que perderam enquanto estiveram por aqui, que podiam fazer muito mais e não fizeram por conta disso, dessas distrações. E ele até chama atenção que esse é um erro comum a todos nós, quando a gente não tem a visão do conjunto de tudo que está acontecendo nesse momento da regeneração do planeta e também dos processos destrutivos daqueles espíritos que estão sentindo o momento de mudança e estão sentindo até que não terão condições até de acompanhar as mudanças que estão acontecendo nessa regeneração, né? Então ele bota aqui para a gente centraliza a atenção que em nódoas, todo mundo sabe o que é nódoa, né? Tá tudo lisinho, mas chega ali naquele momento, tem um caroço ali, tem uma nódoa ali, defeitos, faltas, quedas, e a gente confere a isso um poder ou que não possui, então exagera o negócio. A gente parar para olhar de perto, né? Todos nós temos nossos defeitos e todos nós temos que trabalhar para poder
deixar esses defeitos de lado, acabar com esses quistos. Vou botar até mais uma palavra aqui, né, que o Emmanuel não usou, acho que é muito usada pelo espírito do Dr. Erno. Enquanto isso acontece, é claro, a gente perde tempo, retarda edificações espirituais e a gente vai deixando de aproveitar a oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. E ele vem chamar a atenção para a gente. Ó, a gente se engaja em medir a lama do caminho que o sol há de secar. Olha que frase, que imagem mental forte para a gente. Estou perdendo tempo com a lama do caminho que o sol daqui a pouco vai secar, não vai ter a mesma propriedade. Então ele fala, avisemos tanto quanto possível, vamos um ajudar o outro nesse ponto. Vamos procurar passar a usar a palavra de maneira mais edificante. É claro que a gente tem momentos que a gente precisa também de diversão, a gente precisa assim, né, estar descontraído, mas que esses momentos não sejam para a gente ficar apontando erros, defeitos, mágoas, nódoas, como ele falou aqui para a gente. Conversando ou escrevendo, informando ou pregando, imunizemos essa nossa área de obrigações, principalmente, é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande. Quem está fazendo uso da palavra em público. Às vezes eu vou fazer uma determinada palestra, vou falar num determinado curso, eu vou trazer coisas que sejam edificantes. Se eu ficar trazendo críticas, trazendo problemas, eu estou ali simplesmente deixando de estar colocando esses tijolinhos. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse período que a gente tem. E ele bota aqui para a gente gente conversa ou escreve, informando ou pregando, imunizemos essa nossa área de obrigações, desterrando o mal, vergastando aqui por dentro da gente o tempo todo, tirando esse mal, porque é claro que da boca sai o que está cheio o coração, assim como das mãos, seja escrevendo, seja digitando, também sai do que está cheio o coração. Então a gente tem que acabar com esse mal que está dentro da gente. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, sempre que a sombra ameaça a comunidade, façamos luz sem tumulto contraproducente. Mas fujamos de comprometer a obra do Senhor. O pior de tudo é esse, é quando a gente não se dá conta de que está sendo um trabalho muito grande feito por outros benfeitores, outros que estão sendo chamados ao trabalho de regeneração do planeta, e a gente simplesmente aparece do lado com aquela crítica destrutiva e com palavras que ainda atrapalham o serviço que estava sendo feito por outro. Está na hora da gente começar a observar, né, que em todos os setores humanos, já que existe o livre-arbítrio, quem deu foi Deus, né? Não tem como tirar isso. A gente vai parar para respeitar todo mundo dentro das suas convicções, deixa que cada planta tem o seu momento certo, tem o seu habitat certo, deixa que a pessoa se desenvolva, vamos cuidar de não comprometer esse processo maravilhoso que Deus está deixando para a gente, mas principalmente, de um tempo para cá, aqueles que são mais próximos estão percebendo isso. Estou tendo muita preocupação de não fazer postagens que só sejam negativas, não é que a gente vai ficar também um tema aqui de vaquinha de presépio, não. Tem informações que a gente tem que aprender que tem lugar certo e momento certo para fazer. Eu vou divulgar alguma coisa, denunciar alguma coisa que precisa de conserto, tudo bem. Agora, ficar o tempo todo fazendo isso, a gente tem que deixar mensagens edificantes, mensagens que as pessoas vão olhar e aquilo vai trazer uma coisa boa, bonita, bela e até vai transformar de alguma maneira, pelo menos aqueles momentos. Às vezes não é nem há muito tempo. Na minha vida tem frases que eu escutei ao longo da minha vida que mudaram a minha vida toda. Porque aquela frase passou a ser um mantra para mim. Mas se não for isso, pelo menos em alguns momentos, a pessoa terminou de ler uma coisa bela e sai dali para o trabalho, pensando, pô, que mensagem bonita, e aquilo vai trazendo uma coisa boa, que seja tudo edificante, tudo para frente. A gente precisa muito disso. Ele vem falar aqui para a gente, né? Fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando, repisando deficiências, chagas, mazelas, infortúnios alheios. Nós fomos chamados para falar da sã doutrina. É o que fala Paulo de Tarso para a gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.